escolas, elas foram criadas no século XVIII e século XIX. Não, XIX e século XX. Foram se criando escolas ou estilos. Então, o surrealismo, Salvador Dalí criou o surrealismo. O impressionismo, o expressionismo, o impressionismo, e aí você tem Claude Monet, você tem o Van Gogh, você vem até aqui na arte pop de Andy Warhol, e todas essas escolas foram criadas. Foram artistas que se projetaram, criaram um estilo próprio, e a partir daquele estilo, muitos outros artistas seguiram. Da UFMT, você criaram alguns estilos. Eu estou falando da história da arte. Da história da arte, né? Desculpa. Da história da arte. Então as escolas, elas foram criadas, só para responder a sua pergunta, elas foram criadas a partir do século XIX, século XX. Já existe, quando você lê a história da arte, você vai lá da caverna, das cavernas da França, foram as primeiras descobertas das pinturas rupestres. Então aquele estilo da pintura rupestre, por exemplo, foi denominado de um estilo primitivo. Oi? Ou não? Primo do meu ex-marido. A Rita Duarte, uma grande amiga. Então, resumindo, essas escolas foram se criando. Depois daí, poucas escolas no século XX, século XXI, final do século XX, século XXI, poucas escolas ou estilos se criaram. Existem outros mecanismos da cultura, outras vertentes da arte, da pintura. Mas poucas, a grande maioria dos artistas vão pintando um estilo de pintura assemelhando-se a algumas dessas escolas já pré-existentes. Entendi. Então, mas tem estilos que criaram-se do século XX e século XXI. Por exemplo, o grafite, a grafitagem é um estilo moderno, né? A arte digital. A arte digital é um estilo moderno que se criou agora, né? Então tem poucos anos. Mas de lá para cá, nós já temos as escolas definidas, uma grande maioria. Então, você me pergunta, que estilo é o seu trabalho? O que alguns artistas fazem, seguem um estilo já pré-existente. Então ele pega o realismo e coloca um futurismo, provoca um hiperrealismo, dali entra para o surrealismo do Salvador Dalí. Então ele pega um pouquinho daqui, outro dali, mas sempre copiando algumas escolas já pré-existentes. Alguns outros artistas tentam criar uma nova escola, mas sempre há semelhança com uma ou outra. Se você me perguntar o estilo do Nilson Pimenta, por exemplo, é tipicamente primitivo, que é o nome da escola dada, ou naif, que é um estilo dele que existe no mundo inteiro. Mas existem algumas alguns artistas que desenvolvem o naif com um pouco mais de classe, com um pouco mais de recursos de detalhe do que outros. Mas o conceito dessa escola, ela vem do autodidata, ele vem da ingenuidade. Naif, inclusive, quer dizer ingênuo. Alguns aprimoram mais do que outros. O meu estilo, ele não tem um estilo definido. Eu chamo de um trabalho contemporâneo, porque ele mexe muito com o gestual. Você vê que eu uso muito os trabalhos soltos, não tenho compromisso com o realismo, aquela coisa definida. Quando você olha os garotinhos, você está vendo que são os garotos soltando pipa.
né? Dá para entender perfeitamente. Aliás, esse é um tema que eu pinto desde as primeiras exposições que eu fiz. Então obrigado. É um tema que já existe há muito tempo, mas ele não tem compromisso com o realismo. Eu trabalho muito o conceito da obra. Então ali eu trabalho essas questões do lúdico, das crianças, das brincadeiras de criança, que é um tema que eu pinto bastante, né? As brincadeiras de criança. Eu sempre digo que o artista ele tem a sua função de registrar também a sua função, a sua obrigação de registrar parte da história. Quando você olha, inclusive, a história, você vê que parte da história é registrada pelos artistas, quer artistas plásticos, visuais, artesãos. Então, está sempre ligado à história, um pouco da história você tem que buscar lá com os artistas. Né? Quando você vai lá procurar, quando encontra aquelas cerâmicas antigas, aqueles trabalhos, então aqueles foram feitos por artistas. E como que você começou a pintar? Quando que foi que você começou a pintar? A primeira exposição minha eu fiz em 1988, na Casa da Cultura. Hoje é a atual Secretaria Municipal de Cultura e antigamente era o Clube Feminino. Hoje é a Secretaria Municipal de Cultura. A primeira exposição minha. Como é que eu comecei a fazer a primeira exposição? Eu venho do meio, eu comecei a trabalhar desde os 14, 15 anos no meio do jornalismo. Eu trabalhei em jornal, eu era ajudante do revisor, depois eu fui ajudando a tipografia, linotipo, até chegar ao departamento de arte. Eu tinha talvez um pouco de talento nessa área. Eu entrei no departamento, dali para cá eu comecei a trabalhar em áreas ligadas em agências de propaganda, em jornal, mas mexendo com a área. Aí eu fui fazendo os meus desenhos, desenvolvendo algumas coisas. Aí até que um dia eu mostrei meus trabalhos, eu fiz um curso, eu trabalhava na Listel, eu fiz um curso na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Um curso de 6 meses, aberto à comunidade. Eu trabalhava na Listel, nós fomos fazer a lista lá em Campo Grande. E aí abriu essa oportunidade, eu falei, de dia eu trabalho, de noite eu faço o curso, e foi o que eu fiz. Então eu fui até o final do curso, e esse curso me deu uma leitura, abriu a minha mente um pouco para a arte, para a cultura, um entendimento sobre o que era a arte. A partir dali eu comecei a desenvolver algumas técnicas. A primeira técnica, por exemplo, era aquarela sobre giz de cera, e aí eu comecei a pintar alguns trabalhos. Então, em 87, de 87 para 88, eu apresentei essas obras para o Wilson Gavaldão. Ele trabalhava na universidade, ele que criou o coral da universidade, criou o departamento de artes da universidade, o curso de artes da universidade. Então o Wilson olhou, ele era o diretor de lá, ele olhou meus trabalhos, gostou bastante, falou, vamos fazer uma exposição. Então foi a partir daí que eu fiz a primeira exposição. De lá para cá não parei mais. Então sempre, nos primeiros anos eu fazia uma exposição todos os anos. Aí depois eu fui parando. Em 92, isso foi em 88, em 92 eu tentei, 92, 93, eu fiquei 3 anos, eu fui tentar viver de arte. Aí quase morri de fome. Aí não aguentei e voltei para o trabalho, para os meus trabalhos, que eu trabalhava como desenhista. Aí eu continuei trabalhando, mas sempre pintando. Então de vez em quando eu fazia uma exposição ou outra. Uma pergunta uma coisa que chamou a atenção quando eu e a Naira estávamos conversando, você tem muitos trabalhos sociais também, né? A gente vê que que expõe a arte, né? Foram ônibus na arte popular, aqueles de Cidade Verde, você participou também. E o que você, assim, tem outros trabalhos nessa área? Você coloca muito dentro da educação, talvez você ser também um professor. Qual que você acha que é a importância da educação, da arte para a educação, do ponto de vista do Vicente Paulo?
Olha, a arte ou a cultura, ela é o fundamento da formação do ser humano. Então, a educação, no conceito de educação, ela não está ligada em apenas saber uma matéria de geografia, matemática, história, mas ela tem muito mais, o conceito dela é muito maior. E quando você envolve a cultura, que também é a base da identidade de um povo, da história de um povo, a gente percebe o valor dela dentro da formação do indivíduo. Então, uma garota de 8 anos, Não, 10 anos, ela vai ter se ela tem um pouco de conhecimento da parte cultural, nesta idade de formação, entre 6, 15 e 18 anos, ela vai ter um conceito bem melhor de vida, tanto de vida quanto da própria sociedade, se inserindo dentro do contexto da sua sociedade, a sua função e tudo mais. Então, a cultura, ela tem ela tem um valor tremendo dentro da vida do ser humano. Então, quando você fala educação, é difícil de você desassociar a cultura da educação. Eu não consigo ver uma coisa desassociada da outra. Infelizmente, esse não é o valor que eu tenho, que eu vejo, não é todo esse valor que os gestores dão à cultura dentro da formação do indivíduo ou dentro das salas de aula, né? Ainda é pouco. Você vai começar a aprender um pouco mais de cultura, talvez numa faculdade, mas mesmo assim são raríssimas as matérias que você tem um pouco de conhecimento. Então ela é importante. Quando nós olhamos a história, a gente vê o quanto a cultura é importante dentro da formação do indivíduo, do ser humano. E eu tenho esta concepção, né? Só para terminar o meu roteiro, eu então continuei trabalhando. Aí em 2000 por aí eu decidi que a arte seria a minha aposentadoria, que a cultura seria a minha meta de vida. Aí eu fui estudar, aí eu fui fazer artes plásticas, depois eu fui me especializar, eu fiz pós na área de cultura, gestão. Então, quanto mais você estuda, mais você vai entendendo e valorizando a arte, a cultura dentro do contexto da sociedade. Então, eu comecei então, de lá para cá a desenvolver projetos nessas áreas, mas especialmente na área cultural. Então, foram diversos projetos que eu já criei, até criamos uma associação de artistas visuais. Então, de lá para cá, nós desenvolvemos diversos projetos nessa área. Alguns projetos bancados sozinho, através da iniciativa privada, outros bancados pelo poder público, pelo município, pelo Estado. Então, eu sempre vou atrás de recursos, de captação, mas sempre estou desenvolvendo projetos ligados à área da cultura. Porque, assim, é importante que se tenha a leitura de que a cultura... Vocês estão fazendo um trabalho especificamente na área das artes visuais, mas a cultura ela é dividida em vários segmentos, em 8 segmentos, se eu não me engano. Nós temos o patrimônio histórico, nós temos as artes cênicas, que é o teatro, nós temos a dança, nós temos a arte visual, o audiovisual, que é o cinema, os longas, nós temos o teatro, nós temos a música, nós temos o artesanato, nós temos a cultura popular. Então, cada um destes segmentos fazem parte da nossa cultura. E cada segmento desse se intercala e tem as suas ramificações. Então, eu vou te dar um exemplo. Aliás, eu não sei qual foi o pedido exato da sua tarefa.
Mas quando você fala sobre artes plásticas, faz um trabalho sobre artes plásticas ou sobre artes visuais. Então, que é a mesma coisa, só mudou o nome. Antigamente era chamado de pintor, aí artista plástico, aí agora é um artista visual, e assim vai indo. Mas as artes é chamado de artes visuais porque você cria outras ramificações que a própria arte foi produzindo. Então, nas artes visuais você tem a fotografia, você tem a escultura. Na escultura você tem os diversos objetos que você trabalha com a escultura. Você pode fazer escultura de barro, escultura de ferro, de vidro, de metal, então de cera, escultura de fibra. Então, você vê, só da escultura você vai para vários, né? Aí você tem a arte digital.